para nós, tá bom? Vamos desde já dizer que você que não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like, tá bom? E ative o sininho para você receber sempre os nossos vídeos, ok? Ok. Cris, que tema é este? Olha só, amados, a gente tem escutado de algumas mães, né? Muitas pessoas têm nos procurado com a seguinte situação: preocupado com o seu filho, com a sua filha, com o seu pequeno, com o seu pré-adolescente, que diz assim: Cris, o meu filho, sabe, ele se preocupava mais, ele gostava das coisas de Deus, ele gostava de ir à igreja, mas agora, Cris, o meu filho não gosta de Deus. Ou, pelo menos talvez, apenas pareça que ele não gosta de Deus. O meu filho não gosta de Deus. Ei, talvez não seja isso. Talvez você está precisando se despertar para algo que você está fazendo e não está percebendo. Às vezes você diz: ah, Cris, mas quando ele tinha assim 1 aninho, 2 aninhos, sabe? Ele gostava tanto, ele gostava só de DVD de criança, de DVD evangélico, ele gostava das coisinhas de Deus, tudo dele, das musiquinhas e tudo. Mas agora ele está crescendo, sabe? E ele não gosta mais, sabe? Ele quer ouvir outras coisas, ele quer ver outros desenhos. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. É comum. A criança, ela vai crescendo, ela quer ampliar os horizontes dela. E isso é, até certo ponto, saudável. O seu pequeno, a sua pequena, ele não vai ver na TV, ou ver, melhor, na TV não. Na TV, mas não na TV, né? Às vezes ele não vai ver apenas vídeos de musiquinhas evangélicas. Às vezes ele não vai ver apenas desenhos bíblicos. É normal, é comum ele gostar de um outro tipo de desenho. Apenas você tem que ter cuidado com o desenho que você deixa ele ver. Por quê? Ele vai crescendo e não é que ele perca totalmente o interesse, mas que tem outras coisas que estão chamando a atenção dele. E isso é normal até certo ponto e é saudável. Por quê? Porque ele está procurando ampliar os horizontes dele. A inteligência dele, a percepção dele vai aumentando. Então ele vai querendo não só aquele assunto ali. Ele quer saber sobre outras coisas, sobre outros assuntos. E desde que você o esteja acompanhando, isso não é ruim, isso não é mal. Mas o que então eu faço, Cris? Ai, meu Deus, ele não gosta mais de Deus. Outros pais dizem assim: olha, ele não quer, não se interessa fazer o culto, sabe? O cultinho, né? O culto doméstico que a gente fala. Ele não se interessa, Cris, ele não quer fazer. Quando ele era menor, ele gostava, agora ele não gosta, está crescendo, não mais. Diz que está cansado, e isso e aquilo. Ai, é tão difícil. Para isso também tem uma resposta. Nós temos que ter muito cuidado com o momento que nós estamos fazendo o culto doméstico, né? Sabemos o quê? Que existem as férias, agora estamos voltando, crianças em aula, enfim, a rotina fica um pouco mais apertada, nós estamos voltando das férias, tanto para nós como para eles, né? A rotina fica mais apertada. Então preste atenção, querido, muito cuidado, às vezes na sua ânsia de falar de Deus para o seu pequeno, você às vezes, ao invés de o aproximar de Deus, você o afasta. Cris, como assim? Você deu um nó agora na minha cabeça. Como? Calma. Ei, espera. De repente, seu filho estuda tarde, e você o chama cedo demais. Ele tem que acordar mais cedo porque temos que fazer o culto doméstico, então ele tem que acordar bem cedo. Ou, outro sim, talvez ele chega da escola, está muito cansado, está exausto, e você diz: nós temos que fazer o culto doméstico, porque tem que ser feito. E o culto doméstico, ao invés de ser aquele momento agradável, feliz, porque
Abra um parêntese, é assim que tem que ser. É o momento em que as crianças têm que pegar a Bíblia feliz, contente por contribuir. Bem, nem sempre vai ser tão contente assim. Mas há suas exceções. Mas tenha cuidado. Talvez você está colocando o horário do culto doméstico em sua casa como um momento assim difícil, sabe? Aquele momento em que seu filho está muito cansado, em que você está muito cansada, como se fosse um fardo. Cuidado. Muito cuidado com o horário do culto que você coloca na sua casa. Porque às vezes está sendo mais um peso do que algo legal. Procure um momento bom, um momento agradável, para que se faça o culto doméstico, né? Outros sim, pais reclamando, meu filho não gosta de orar. Ei, nós temos alguns métodos aí no canal, nós temos alguns vídeos, algumas dicas como incentivar o seu filho a orar. Nós temos vários vídeos, nós temos daquele vídeo da mão sobre a oração do Pai Nosso. Procura aí que você vai estar vendo. Então, existem várias formas, mas também precisamos ter muito cuidado. Por quê, Cris? Vamos respirar. Se você fez isso, meu amado, não se culpe agora, mas não faça mais. Talvez você tenha colocado o seu filho de castigo. Eu tenho escutado de pais que colocam os filhos de castigo para ler a Bíblia, de colocam os filhos de castigo para orar. Ei, oração não é castigo. Leitura bíblica não é castigo. Culto doméstico não é castigo. Ir à igreja também não é castigo. São situações que precisam dar alegria. A criança precisa ser levada a ter a necessidade de ter comunhão com Deus. Se você o forçar ou o obrigar como um castigo, me diz, o que ele vai ter quando crescer? Que ideia ele vai ter? Orar? Aí eu não quero orar. Talvez até esse é algum dos problemas de muitos de nós hoje em dia. Eu não quero orar não, sabe por quê? Orar é tão difícil. Orar é um castigo. Ler a Bíblia é um castigo. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer o culto doméstico. Para. Veja bem, olha a situação. Cris, o que eu faço então? Deixa ele fazer o que ele quiser? Não. Se você, desde ele bem pequeno, não existe idade. Às vezes você espera o seu filho crescer. Diz assim, quando meu filho tiver assim, depois dos 4 aninhos, sabe, 5, 6, que ele começar a entender alguma coisa, aí então vou contar uma historinha pra ele. Aí então vou orar com ele. Aí então, sabe, vou ler a Bíblia pra ele. Aí então eu vou levá-lo ao EBD, ele não presta atenção em nada, sabe? Às vezes tem o culto infantil na igreja, também não vou levar, porque ele não entende nada, ele só fica fazendo bagunça. Tem o culto dele separado na igreja, né, que chamamos às vezes de cultinho, né, carinhosamente. Também não vou levar, ele não presta atenção em nada. Ei, já conhece aquele ditado bem antigo dos nossos pais, que é pela manhã que começa o dia, que é quando o sol nasce que o dia começa? Ei, o seu pequeno também. Quando ele estiver nos seus braços, no colo, comece a cantar para ele. Comece a contar uma história para ele. Você acha que ele não vai entender, mas ele vai. E você então vai começar em pequenas frases, vai contar uma frase, vai orar com o seu pequeno, ainda nos teus braços. Por que não? Cantar musiquinha para ele, por que não? E então ele vai começar a sentir a alegria. E a criança, como nós já dissemos em outros vídeos, ela precisa ser evangelizada. Não vamos entrar nessa parte, porque tem outros vídeos no canal falando sobre isso. A necessidade de evangelizar as crianças. Então o que acontece, querido? Nós vamos colocando, na medida que eles forem crescendo. E não se assuste quando ele começar a crescer e quiser saber sobre outras coisas também. E você então vai explicar. Tenha apenas cuidado com o que ele está vendo, se não está prejudicando. Cris, mas e se ele gostar de ver coisa feia?
isso é um assunto para outro vídeo. Mas você tem que mostrar para ele o porquê do sim, o porquê do não. E ir explicando quando ele for crescendo. Filho, começou a crescer um pouquinho. Filho, nós fizemos tantas coisas hoje, não é? Pois é, ele começou a crescer. Não está com vontade de orar? Filho, nós fizemos tantas coisas hoje, né? É verdade. Ele começou a crescer. Ei, vamos fazer, olha, nós brincamos, fomos para a escola, né? Comemos uma comidinha gostosa, não é? Brincamos, nos divertimos, aprendemos. E agora? Nós temos que alimentar, o nosso coraçãozinho. Se ele for bem pequeno, você pode dizer o coração. Vamos alimentar o nosso coraçãozinho. Ou se ele já for um pouco maior, você vai estar explicando para ele mais ou menos da seguinte situação, que nós temos como se fosse dois animalzinhos, vamos assim dizer, né? Se nós tivermos dois animalzinhos, e nós dermos muito comida a um e não dermos comida ao outro, quem vai ficar mais forte? Quem vai viver mais tempo? Quem vai conseguir vencer e viver com saúde? Com certeza ele vai te responder: mamãe, aquele que recebeu comida, água, dormiu, descansou. Pois é. Este é o animalzinho que vai vencer, não é? Pois é. Então, este é um animalzinho que vai crescer forte e saudável. Dentro de nós temos esse animalzinho. E nós temos que alimentar os dois, sim. Mas se nós alimentarmos um e esquecermos do outro, ele vai ficar fraquinho. Quais são esses dois animalzinhos, Cris? Um, o espiritual. Um, o material. Então, o que acontece? Nós vamos, na medida do possível, vamos estar passando outras técnicas para vocês. Mas, se o seu filho, de primeira mão, ele não quer saber de Deus, ele não... Verifique como você está levando ele a Deus. É necessário que você o leve a Deus. E às vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós pegamos Deus e colocamos na cabeça do nosso filho. E aí o que acontece? Deus está sempre pronto a nos abençoar. Deus, ele continua sendo Deus. Independente se você quer ou não, ele vai continuar sendo Deus. Por isso, nós não podemos pegar Deus e colocar neles, e sim precisamos pegar eles e levar a Deus. Porque quando pegamos os nossos pequenos e ensinamos o caminho que eles precisam fazer até Deus, eles nunca vão esquecer este caminho. Eis a diferença. Então, quando eles souberem que precisam chegar-se a Deus, nada, nem ninguém vai impedi-los de fazer este caminho. Cuidado com os horários dos cultos infantis. Cuidado com a forma como você passa Deus para o seu filho. Talvez você o obriga, talvez você exige dele. Então, às vezes, existem dias que são muito cansativos. E ele diz: mamãe, eu não quero orar. Ele tem uns 5 aninhos. O que você vai fazer? Não, vamos orar sim, porque você tem que orar. Fica aí 10 minutos orando, meia hora. Tem que orar. Porque você já fez um monte de coisa e agora você não vai dar atenção para Deus? Calma. Não é assim. Você vai levá-lo a entender que ele precisa de Deus no coraçãozinho dele. E o que acontece? Tá bom, filho. Hoje nós estamos cansados. Então, não vamos deixar de orar. Mas vamos orar mais rápido. Porque talvez você está muito cansado. Mas olha, amanhã, que a gente estiver mais descansado, a gente ora um pouco mais então, tá bom? Então você faça uma oração um pouco mais rápida do que o normal. E no outro dia, então, ele vai estar mais disposto. E o que você vai fazer? Se ele fizer a mesma coisa, porque criança é esperta, se ele fizer a mesma coisa, mamãe, eu estou tão cansado. Filho, então nós estamos precisando rever o que nós estamos fazendo, que nos está deixando tão cansado. Vamos ir para a caminha um pouco mais cedo, não é verdade? Porque nós precisamos ter um tempinho para falar com Deus, para falar com o Papai do Céu, não é verdade? Então, a gente precisa fazer o seguinte, a gente tem que ver o que nós estamos fazendo que está tirando o nosso tempo de falar com Deus e está deixando a gente tão cansado.
Porque a gente pode orar, olha, a gente brinca, a gente fez isso, 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 isso. Quantas coisas a gente fez hoje, não é, meu filho? Pois é. E aí, na hora de falar com o Papai do Céu tá lá esperando a gente. Ele sabe que o Eduardo, o João, a Maria, né? Dá o nomezinho do seu filho. Tá lá esperando ouvir a sua oração. E você não vai falar com ele. Ele ficou o dia inteiro esperando você falar com ele. Esse momento especial. Porque você falou com o Papai do Céu hoje quando você foi se alimentar, quando você foi sair. Mas agora é um momento especial que o Deus está esperando você. Essas técnicas, queridos, são quando crianças são bem pequenas. Quando são um pouco maiores, você pode fazer a mesma coisa. Porém, não com essas palavras. Você vai falar, olha, Deus esperou você tanto tempo, filho. A gente fez tanta coisa hoje, não foi? Vamos ver o que a gente está fazendo que está tirando nosso tempo. Talvez a gente pode ver jogar um pouquinho menos, né? Quem sabe? Parar de jogar mais cedo. É, verdade. Descansar à tarde, se o seu filho estuda pela manhã, descansar à tarde. Dormir um pouco mais cedo no dia anterior, não é, filho? Talvez brincar um pouco menos. Ir para a cama mais cedo. Essa é a questão. Enfim, sempre tem isso. Mas, por favor, querido, muito cuidado. Porque o seu filho vai crescendo e ter Deus no coração dele, falar com Deus, tem que ser algo alegre, algo prazeroso. Mas, sabendo que o seu filho precisa encontrar dentro deste algo prazeroso, ele precisa entender que não é só quando ele está com vontade que ele fala com Deus. Mas esse assunto é para um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Então, em outro vídeo, nós vamos estar abordando este assunto. Falar com Deus quando não quero. Como ensinar o nosso pequeno a falar com Deus quando ele não quer. Um beijo e cuide da sua família. Sabe por quê? Porque a sua família é o maior campo missionário.